seguir, Adriano Alves e amigos. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, amigos! Graça e paz, Deus abençoe. Que satisfação poder mais uma vez entrar aí na tua casa através das ondas amigas, através da Rede Universo TV, o canal 51 e através também do 24 ao povo de Três Pontas e todas as outras cidades metropolitanas desse estado que eu amo, desse estado do pão de queijo, esse estado do franguinho com quiabo, o estado de Minas Gerais. Deus abençoe, um prazer enorme poder levar muita coisa boa para tua casa, poder conectar com você através desta programação, falando do amor de Deus, falando de coisas, atualidades e revelando coisas fantásticas também. Quero mandar abraço aos amigos que estão nos acompanhando aí, um beijo no coração, Deus abençoe as pessoas que me acompanham também pelo meu Instagram, Adriano Alves e amigos. Deus abençoe vocês, um forte abraço para vocês, povão da Despertar da Fé, povo que eu amo demais, mora no meu coração e não paga aluguel. Forte abraço, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, te abençoando abundantemente. E o programa de hoje, eu já quero apresentar, o programa de hoje eu quero conscientizar você. Minha amiga, meu amigo, telespectadores, presta bem atenção. Eu tenho acompanhado, o Brasil tem acompanhado o cenário político hoje. E você vê tanto debate, tanta confusão. Você está vendo aí Brasília como é que está essa guerra toda, porque nós temos um ano de decisão. É um ano decisivo, é um ano que nós, eu como cidadão brasileiro, você como cidadão brasileiro, vai decidir quem vai administrar o nosso país, vai decidir o futuro do nosso país. Eu penso assim, é como uma mãe que acaba de gerar uma criança, aí o pai pega a criança e fala, agora eu vou ensinar o meu filho o futuro dele, eu vou guiar o caminho para ele. E assim somos nós. Eu estou feliz também porque eu estava acompanhando um noticiário e vi que mais de 2 milhões de novos eleitores vai ter agora para essa eleição desse ano, que são os jovens de 16 a 18 anos, pessoas que estão aí também preocupados com o futuro da nossa nação brasileira. Eu louvo a Deus por isso, e eu tenho certeza que esse vai ser um tempo de muita mudança, esse vai ser o tempo de nós levantarmos a bandeira da vitória, esse vai ser o tempo de Deus mudar a história da nossa nação. E para Deus mudar a história da nossa nação, nós temos que ter pessoas qualificadas, pessoas preparadas, pessoas levantadas por Deus para mudar a história dessa nação. Eu lembro quando José, eu quero que você não perde este programa por nada, por favor. Ei, dona de casa, você que está no sofá, você que está se preparando, não sai deste programa hoje. Porque eu lembro quando José, no Egito, aonde ele foi escravo, Deus levantou ele para governar. Não existia cargo de governador, mas por causa de uma promessa de Deus, Deus cria um cargo e coloca José. José nunca tinha governado, José tinha sido escravo. José nunca tinha feito parte do cenário político no Egito. Mas Deus levantou José para mudar a história do Egito. E foi através de José, que o Egito virou cativeiro. Que o povo do Egito viveu o tempo de maior prosperidade registrado na Bíblia Sagrada. Então, vou falar sobre isso, tá bom? Então não perde o programa não, que o programa tá
uma bênção sensacional. E você tá vendo aí assim terminou, vou para o break comercial, vou para o intervalo, em seguida tô recebendo aqui hoje, eu tô preocupado, o coração tá acelerado, que eu vou fazer uma entrevista com ele que eu tenho acompanhado nas redes sociais, eu tenho acompanhado e participado nas lives com ele. Eu trouxe ele no meu programa hoje porque eu tenho visto que ele tem preocupado com o Brasil. Ele tem orado pelo Brasil. Eu vejo lá toda 9 horas, 9h30, eu entro no meu Instagram, tá esse homem de Deus com a bandeira do Brasil no ombro, com a bandeira do Brasil no peito, tá orando, tá clamando, tá pedindo a Deus como sacerdote, e eu quero saber tudo sobre isso. Nós vamos saber tudo, o porquê, qual o motivo da oração. É claro que a gente sabe o porquê da oração, que eu tenho acompanhado. Mas quais as intenções sobre esta oração pelo nosso Brasil? Vou fazer umas perguntas polêmicas para ele. Eu quero saber realmente qual é a intenção de tudo isso, o porquê, quando que despertou dentro dele esse interesse de interceder pela nação brasileira. Fica comigo, porque daqui a pouquinho você vai saber de tudo isso e mais um pouquinho. Já volto. Reuniões que transformam vidas. Louvor, palavra e orações fortes. Quem participa sabe dizer a importância de reuniões como essa. São milhares de vidas transformadas. Participe de uma de nossas reuniões. Sua vida nunca mais será a mesma. Maravilha, estamos de volta, Adriano Alves e amigos. Gente, eu tô feliz, eu tô alegre e ao mesmo tempo o coração aqui acelerado, porque eu estou diante deste grande homem de Deus, eu estou aqui diante desse ilustre homem de Deus, esse baluarte homem de Deus, o meu pai e o meu pastor presidente, pastor Altamiro Alves. Ele só não sabe que eu tô com as perguntas aqui que vai deixar ele preocupado, hein? Não sei não, hein? Sei que fica comigo. Às vezes as pessoas falam assim: Adriano, pelo amor de Deus, cuidado com o que você vai falar. Eu vou falar, eu vou perguntar. Tá aqui o meu pai, meu pastor, meu presidente, pastor Altamiro Alves, na qual eu tenho acompanhado aqui as suas lives, tenho entrado aqui. Eu até falei pro senhor esses dias, eu falei: poxa, eu tô ficando famoso já entrando nas lives do senhor lá no Instagram, hein? E eu tenho acompanhado, muitas pessoas do meu Instagram também têm acompanhado, e para mim tá sendo assim uma satisfação fazer parte desse quadro que o senhor criou de orar pelo Brasil, né? De orar pela nação brasileira. E eu quero a minha pergunta hoje, antes da sua saudação aqui já, a pergunta é: por que que o senhor sempre está orando pelo Brasil? E desde quando isso tem acontecido? As pessoas agora querem saber, a pergunta é: por quê? A Instagram, por quê que o momento que o senhor está orando, o senhor está ali com a bandeira do Brasil no peito, o senhor está ali sempre intercedendo para o Brasil, e algumas pessoas têm na cabeça: isso começou agora, é só por causa do cenário político agora,
ou isso já tem acontecido antes? Deus abençoe, graça e paz, meu pastor. A paz, pastor Adriano, Deus abençoe. Bom, eu tenho orado pelo Brasil há muitos anos, inclusive nos presidentes anteriores. Tenho orado porque a gente tem preocupado muito com a situação do nosso país. Então nós temos orado e agora nós estamos numa campanha de oração poderosa, 24 horas de oração, uma torre de oração que nós estamos fazendo até depois das eleições, até o resultado das eleições, para que Deus nos dê um país novo, renovado e avivado. Amém. Amém. Que forte, hein? Amém. Agora, eu sei que, tenho certeza que Deus tem ouvido essas orações. Eu acredito nisso, no poder da oração, no poder da fé, na união do povo, porque como diz a Bíblia, né? Esse povo que se clama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, enfim, Deus, o que Deus quer ver é isso, é intercessão, é a oração, é o povo clamando, é o povo buscando. Agora, eu quero saber como que o senhor vê a situação atualmente nesse cenário político. Qual que é a visão do senhor da política hoje? E o senhor acha que tem como mudar isso? Será que tem solução para isso? Então, a situação do Brasil, como todos podem ver, é lastimável o que está acontecendo. Na verdade, a segurança do nosso país, tanto roubo, tanto assalto, a impunidade está um absurdo. A gente está vendo tudo isso aí. Então a nossa preocupação é orar, é clamar a Deus para que Deus venha intervir nestas eleições que se aproximam, para que todas as pessoas que ganharam as eleições que sejam aprovados por Deus. Porque uma pessoa aprovada por Deus, ele vai fazer a coisa certa. É por isso que nós, como igreja, eu como pastor, nós estamos orando, estamos neste propósito e temos certeza que o Senhor nosso Deus mudará a história deste país. Amém, amém, eu creio nisso. É aquele negócio, a esperança é a última que morre, né? Perde tudo, mas não perca a esperança. Eu creio nisso também, louvamos a Deus por isso. E essa é a fé, essa é a nossa fé. E eu creio numa mudança assim. Eu creio no que o Senhor está expressando aqui para nós, eu acredito nisso. E a gente tem visto ultimamente um conflito, né? Essa disputa entre os três poderes. O senhor acha que isso pode mudar? O conflito entre os poderes é exatamente a falta de entrosamento entre os poderes. Porque nós temos o poder executivo, que é o presidente da República, juntamente com os seus ministros e as suas equipes. Nós temos o legislativo, que é a Câmara Federal com os deputados federais, o seu presidente, e o Senado Federal com o seu respectivo presidente. E temos também o outro poder completando os três poderes, que é o judiciário do nosso país. E a gente está vendo que não está batendo, as ideias não estão batendo, sabe? A gente vê que parece que um quer ser mais poderoso do que o outro. Isso tem que mudar, isso tem que mudar. E como vai mudar isso, pastor? Olha, o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso em mudar qualquer situação. Quando todo mundo pensa que não tem jeito de mudar, Deus entra. É por isso que nós estamos orando. Um exemplo, eu já falei em alguns dos meus programas de televisão, um exemplo, o rei, vou falar do rei Faraó. O rei Faraó, o rei do Egito. O poder subiu para a cabeça de Faraó, ele sentiu que ele era o Deus do Egito. Por isso que ele escravizou todos os hebreus cerca de 430 anos no Egito. E Faraó matava quando queria, deixava com vida quando queria. Ele se tornou o Deus do Egito. Ele se considerava o Deus do Egito. Chegou um momento que, de tanto o povo clamar, Moisés sobe para o monte
e o povo clamar e pedir misericórdia a Deus, as famílias pedir misericórdia a Deus, Deus entrou com a providência. O que Deus fez? Deus fez? Resumindo toda a história, Deus mata Faraó. Primeiro matou o seu primogênito, mata Faraó, seus carros, seus cavaleiros, e deu a vitória, depois do Mar Vermelho, para o povo de Israel. O povo atravessou no mar em seco, e no meio das águas do Mar Vermelho, Deus glorifica o teu santo nome na derrota de Faraó. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é que é Deus. Quando a pessoa deixa o poder subir para a cabeça e acha que ele pode fazer o que ele quiser, aí é que nós temos que orar, porque a intervenção divina funciona. E é por isso que nós estamos orando, para que Deus venha mudar a história deste país. É bom a gente ouvir umas coisas assim, a gente ouvir pessoas que têm a mente de Deus falar sobre política, né? E eu vejo assim, poxa, eu em particular, filho, pastor Adriano, o primogênito, o filho mais velho, eu nunca percebi isso do senhor, ou o senhor nunca demonstrou isso pra gente, pra igreja, pra família, mas vou fazer uma pergunta pro senhor aqui, que muita gente ouvindo o senhor falar tão bem sobre política, o senhor falar com tanta vontade sobre política, sobre mudança, que tem esperança, que pode mudar, o senhor nunca pensou em disputar uma eleição política, não? Não, isso nunca passou pela minha cabeça, até porque eu sou pastor há 43 anos, nunca deixei de fazer a obra de Deus. Meu compromisso, minha família, meus filhos foram todos criados no Evangelho, fazendo a obra de Deus. E eu nunca pensei em qualquer cargo político, porque eu tenho trabalhado realmente com pessoas, com o povo. Nós temos trabalhado de várias formas de recuperar o perdido, de salvar a alma perdida, de libertar pessoas de drogas e assim por diante, mas eu nunca pensei em disputar nenhum cargo político. Eu já sabia dentro de mim que a resposta do Senhor seria essa mesmo. Mas eu quero estreitar um pouco mais a pergunta e, de repente, quem está em casa agora, pastores, líderes que estão assistindo, até mesmo candidatos a algum cargo político ou pessoas que já estão exercendo, está assistindo, está vendo tudo isso aqui. Se o senhor fosse disputar uma campanha política, o senhor não tem intenção, isso o senhor já deixou bem claro, mas se o senhor fosse disputar, que cargo o senhor gostaria de disputar? Qual seria esse cargo? Qual seria a função? Mas eu gostaria que... Não responde agora não, responde não. Eu vou para um pequeno break, porque até eu confesso para o senhor que eu estou curioso em saber de qual vai ser esse cargo. Vem cá, comigo aqui, no meu Instagram, povão que está no meu Instagram, povão que está aí acompanhando também pelas redes sociais, está no YouTube, pessoal que está no Instagram da TV, vem comigo, uma enquete ficou para nós aí. Que cargo que o nosso presidente, nosso pastor Altamiro Alves poderia disputar? Deixa eu ver se o senhor tem cara de vereador, de deputado, de presidente, de estadual, federal, não sei, rapaz. Vamos lá então, eu vou pro meu break, eu tô ansioso para saber essa resposta, tô ansioso, daqui a pouco a gente volta. Reuniões que transformam vidas. Louvor, palavra e orações fortes.
Quem participa sabe dizer a importância de reuniões como essa. São milhares de vidas transformadas. Participe de uma de nossas reuniões. Sua vida nunca mais será a mesma. Maravilha, Adriano Alves e amigos, de volta na sua Rede Universo TV. Ô, gente, eu tô com saudade assim, saudade não que eu não fui ainda, mas uma vontade. Eu tô com a vontade de conhecer Três Pontas, eu estou com uma vontade de conhecer esse povão de Três Pontas, que às vezes manda um toque para mim lá no meu Instagram, no Adriano Alves e Amigos. Pastor, vem aqui, vem comer um franguinho com quiabo aqui. Gente, eu amo frango com quiabo e angu, aquela polentinha mole. Que bacana, né? Eu tô aqui com o coração muito feliz, alegre e confesso para vocês, eu estou ansioso. Estou ansioso para saber, o povo mineiro tá ansioso para saber. Paizão, que cargo o senhor disputaria se o senhor fosse candidato a algum cargo? Que cargo o senhor disputaria e por que o senhor disputaria esse cargo? Aí é que está. Deixa eu contar algo inédito que aconteceu na minha vida por esses dias. Através do meu filho, inclusive pastor Adriano e meu genro, Bruno, me ligaram em um dia da semana, era o quê? Umas 10 horas da noite. E até o meu filho falou: pai, tem uma pessoa querendo conversar com o senhor, e esta pessoa, ele é cientista político, e ele quer conversar com o senhor. Falei: mas pergunta para ele qual que é o assunto. Ah, pai, ele quer conversar pessoalmente com o senhor, e diz que o assunto é muito sério, diz que Deus falou com ele, e ele quer conversar com o senhor. Falei: tudo bem, vão receber. Até porque eu já oro pela política do país, receber um cientista político talvez vai ser até bom para me orientar, para mim saber mais como orar pelo Brasil. Mas o que acontece é que esse cientista político chegou na minha casa por volta de 10h30 da noite. Ele chegou e nós começamos a conversar. E ele começou a falar. Ele falou para mim algo que mexeu comigo, quer dizer, mexeu com a minha estrutura. Quando ele falou: pastor, eu estou aqui, enviado por Deus. Eu falei: o senhor é evangélico? Ele falou: eu sou e tal. E acontece o seguinte: Deus mandou eu vir falar com o senhor, que o senhor será o senador por Minas Gerais em 2022. Aquilo ali foi como se ele tivesse jogado um balde de água fria em mim. Eu falei: você está brincando? Você está brincando? Eu não mexo com política, não. Meu negócio é obra de Deus, eu não mexo com política. Imagina, nunca pensei nisso, não. Mas ele falou: pastor, e com isso a conversa, ele falando que Deus falou com ele, que eu serei não apenas candidato, mas que eu iria para Brasília, eu seria o senador por Minas Gerais. Estou dando risada porque eu nunca pensei nisso. E ele começou a falar, só que é o seguinte: esta conversa de 10h30 da noite foi até 2:50 da madrugada. E a gente conversando, ele falando, não, tentando me convencer. Inclusive ele ligou para São Paulo, para várias pessoas. Ele até ligou para aquela doutora japonesa que defendeu a cloroquina lá, naquela época lá, a doutora Nishi Yamaguchi, que parece que seria candidata pelo Senado de São Paulo, uma coisa assim. E ele ligou no vídeo para ela e disse: doutora, esse aqui é o senador por Minas Gerais, esse é o pastor, mas ele não quer aceitar. Me ajuda a convencê-lo, porque Deus falou que ele vai ser desse jeito. E eu por dentro, eu estava naquela confusão por dentro. Imagina, nunca pensei numa coisa dessa. Misericórdia, eu clamei até o sangue de Jesus. Falei: o sangue de Jesus tem poder, misericórdia.
tal, jamais uma coisa dessa. Isso foi até 2:50 da manhã. Aí a doutora falando comigo também, a doutora Nícia Yamaguchi falando comigo assim, por vídeo. Não, pastor, vai, porque lá está precisando de pessoas sérias, está precisando de pessoas honestas. Lá em Brasília está precisando de pessoas que defendem realmente a causa da família e tal. E começou a falar comigo. E nisso eu comecei a pensar, meu Deus. E Deus começou a apertar o meu coração. Falei, misericórdia, Senhor, meu negócio é a obra do Senhor e tal. Aí Deus começou a falar no meu coração. Deus começou a falar no meu coração. No entanto, como eu disse antes, nunca pensei em ser político, nunca pensei de forma nenhuma. Aí Deus começou a falar no meu coração, mas você não tem orado para que eu venha mudar a nação? Você vai ser um instrumento. Deus começou a falar isso comigo na minha cabeça. E eles conversando lá na mesa, tomando ali um suco ali, conversando e tal. Isso foi até quase 3 horas da madrugada. E o Senhor falando comigo, eu fiquei apertado, sabe aquele apertado? Ele querendo uma resposta, eu falei, Senhor, que resposta que eu vou dar? Eu falei, olha, eu só aceito se for a vontade de Deus. Se Deus confirmar no meu coração, se for a vontade de Deus, vai dar certo. Eu não tenho resposta para te dar, porque isso aí não é o meu campo, eu não entendo nada disto. Mas aí Deus começou a falar no meu coração. Lembra que quem venceu o gigante Golias foi aquele pequenininho rejeitado que estava lá no pasto apacentando as ovelhas do seu pai, que era Davi. Deus falava isso no meu coração. Então, talvez você se sente, ninguém te conhece no meio político. Você se sente que é uma coisa que não é para você. Mas eu vou te usar para derrubar gigantes. Deus começava a falar isso comigo. Eu falei, meu Deus, que parece que está uma confusão na minha cabeça. Sabe? E aí quando fui lá para as 3 horas da madrugada, 2:50 da manhã, eu falei com o camarada, olha, é o seguinte, não entende de política, não tem dinheiro para gastar 1 centavo com política, não tem dinheiro, a igreja não tem dinheiro para gastar com política, então, se for da vontade de Deus, Deus vai preparar tudo. E seja feita a vontade do Senhor nosso Deus. Então assim foi, mas esse conflito está comigo. Está comigo esse conflito, meu Deus. E o medo de não fazer a vontade de Deus. E o medo que é Deus que está me chamando e eu não atender o chamado de Deus. Porque Deus começou a falar no meu coração. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. E eu falei, aí começou a vir no meu coração, e eu falei com ele, olha, eu vou te falar uma coisa. Se você chegasse aqui, falasse que eu seria candidato para o governo de Minas, para um deputado estadual, deputado federal, eu não aceitaria. Mas pelo que Deus está falando no meu coração, para o Senado Federal, eu vou aceitar. Sabe por quê? Porque lá é que decide algumas leis, lá é que decide algumas coisas que muitos que estão lá e nós confiamos e votamos neles, não faz nada. E o pau está quebrando, todo mundo faz o que quer fazer, ninguém faz nada. E é o Senado Federal é que pode mudar algumas leis, é o Senado Federal é que pode fazer alguma coisa para tirar alguém que está errado, o Senado Federal. Eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, aí eu falei, se for para o Senado, eu acho que vai dar certo, sabe? Então, foi desse jeito. Eu estou em oração, estou orando pelo Brasil, eu estou orando para essas próximas eleições, que o Senhor nosso Deus não deixa o inimigo ganhar essas eleições. Quando eu falo inimigo, eu falo na Câmara Estadual, Federal, no governo não de mim, não apenas de mim, mas de todos os estados do Brasil, no Senado Federal e na Presidência da República. Só vai ganhar quem for da vontade do nosso Deus. Essa é a nossa oração. Estamos 24 horas por dia orando, a igreja toda orando 24 horas por dia até o resultado das eleições. E a nossa oração, a finalidade também, é para que não haja nenhum engano nessas eleições, nenhuma fraude, nada errado, porque os olhos do Senhor vão estar atentos. Essa é a nossa oração.
Esse é o nosso compromisso. Glórias a Deus. Mas se caso o senhor aceitaria, se o senhor aceitasse essa proposta, o senhor que é um pastor presidente, uma igreja que eu louvo a Deus por isso, aonde a gente vai, gente que roda um pouquinho, né, esse Brasil todo, vai pregar em São Paulo, no Rio, Brasília, todo mundo comenta da Despertar da Fé, a Despertar da Fé, a igreja nossa hoje é uma igreja que, graças a Deus, tem sido bem recebida no Brasil todo, fora do Brasil também, louvo a Deus por isso. Isso não afetaria a igreja, o ministério do senhor como pastor presidente? Só acho que isso não ia misturar muito, não ia afetar, não? Isso é o que martelou na minha cabeça. Eu falei, Senhor, mas e o meu ministério? E a obra do Senhor na minha vida? Aí Deus começou a me falar, cadê os discípulos que você formou? Onde estão a sua equipe? Onde está a sua equipe? Eu tenho filhos pastores, filhas, uma equipe abençoada, que assume o compromisso da obra do Senhor nosso Deus, e não vai me atrapalhar em nada. Por que que não vai me atrapalhar o meu ministério? Porque jamais eu deixaria a igreja, jamais eu deixaria a obra do Senhor. Se porventura isso acontecer, no caso de Senado, por exemplo, né, todo final de semana eu vou estar na igreja, eu vou fazer o meu discipulado, reunião com os pastores, pregação da palavra de Deus todo final de semana, normal, não vai me atrapalhar. E eu vou estar discipulando a equipe, normalmente fazendo a obra de Deus e defendendo a causa da família, defendendo no nome do Senhor Jesus que haja uma segurança digna neste país, porque está dando até medo de sair nas ruas hoje em dia, está uma coisa terrível, ninguém está fazendo nada. Parece que a justiça está se transformando em injustiça, porque está tendo uma impunidade terrível, né? E é perigoso alguém querer me prender lá mesmo, porque eu não vou me calar. Eu não vou me calar porque Deus me levantou para falar. Não somente para falar, mas para agir. E eu tenho projetos também. E tenho projetos, e são muitos projetos que lutarei por isso. Então, não vai me atrapalhar. Amém. Graças a Deus. Eu queria tanto. Eu acho que você que está acompanhando essa entrevista, você que está em casa acompanhando, poxa vida, não é porque é meu pai, não é porque é o pastor presidente, não, mas eu queria tanto, né? Queria tanto que o nosso Brasil tivesse homens assim, tivesse pessoas assim, com a mente assim, com a cabeça assim, para mudar a história desta nação. E eu vejo que há muito tempo, a igreja, o povo na igreja, às vezes sempre teve esse negócio de política, que política não é para crente, que política não é para pastor. E pastor Adriano Alves, o Adriano Alves, eu vejo que, por isso, muita coisa tem dado errado, muitos conflitos têm acontecido por nós permitirmos. Porque não adianta reclamar agora, porque quem colocou o A, o B, o C lá foi você, foi eu, fomos nós. Então, há tempo de recomeçar, há tempo de nós restaurarmos tudo isso. E eu creio nisso, eu creio nessa restauração. Eu estou com a minha última pergunta aqui, mas eu vou para um pequeno intervalo, né? Meu presidente vai tomar uma aguinha, vou tomar uma aguinha aqui. Nós vamos para a nossa última pergunta depois do nosso break, ó. Fique aí, acompanhe esse programa que vai rodar algumas vezes aí durante a semana também, porque o povo precisa ouvir isso, a nação precisa ouvir isso, o Estado mineiro precisa ouvir isso. Daqui a pouquinho, estou de volta.
Reuniões que transformam vidas. Louvor, palavra e orações fortes. Quem participa sabe dizer a importância de reuniões como essa. São milhares de vidas transformadas. Participe de uma de nossas reuniões. Sua vida nunca mais será a mesma. Maravilha, estamos de volta, Adriano Alves e amigos, e hoje até um pouquinho polêmico, porque estamos falando sobre política e disputando política com um pastor presidente, um grande líder, um grande homem de Deus, e com todo orgulho, peraí, deixa eu me arrumar minha beca aqui, que é meu pai também, né? Meu pai, homem de Deus, pastor Altamiro Alves. Eu vejo assim, pastor, pai, nesse cenário político, se o senhor realmente aceitasse essa proposta, o senhor que já tem um legado, o senhor tem uma história, eu acho que muita gente que está assistindo esse programa ainda não conhece a história ministerial do senhor, o começo do senhor. Eu acho que seria bom um dia a gente fazer um programa aqui para falar um pouco sobre isso, a caminhada do senhor na igreja, quando nós saímos daqui de Belo Horizonte, naquela Brasília, indo para São Paulo, 7 filhos dentro de uma Brasília que fundiu o motor na estrada, enfim, todo o legado que o senhor tem, que o senhor construiu, debaixo de lágrimas, de oração, debaixo de intercessão, de passar necessidade financeira, até para comer. Para hoje, o senhor está aqui sentado, né, debatendo política, nesse programa tão abençoado, nessa TV que o Estado de Minas Gerais está assistindo, a Igreja Internacional Desperta da Fé, o nível que ela está e aonde ela ainda vai estar, porque nós estamos preparando para algo bem maior. O senhor não acha que o senhor sendo candidato, se porventura o senhor for entrar, se porventura o senhor for aí um pré-candidato, e o senhor sendo eleito, o senhor não poderia afetar no ministério do senhor, o senhor no meio de tanta gente corrupta? Porque, infelizmente eu tenho que falar assim, no meio de um ninho de pessoas brigando com o outro, isso não poderia afetar toda essa construção que o senhor construiu, nesse legado que o senhor está deixando para nós, né? Nós como os filhos, tem o pastor André, aquele ministério abençoado do Tupi, o pastor Paulo César lá em Venda Nova, enfim, as igrejas estão aí crescendo, o povo tem gostado, tem apaixonado por esse ministério. Não poderia isso manchar o ministério? Claro que não. A gente sabe que está um grande conflito entre os poderes, como nós falamos no início da nossa entrevista, né? Mas a sua pergunta é, o senhor acha que isso não vai interferir no seu perfil de pastor e assim por diante e tal? De maneira nenhuma, até porque eu aprendi do Senhor. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu aprendi com o Senhor. O Senhor esteve no meio dos malfeitores, o Senhor esteve no meio de pessoas erradas. Se você ficar só no meio dos bons, como é que você vai consertar o errado? Se você ficar somente no meio dos bons, como é que você vai mudar a mente daquele que é mau? Então o meu compromisso toda a vida, inclusive na igreja, foi esse, mudar o comportamento de pessoas. Eu tenho na igreja hoje, essa não é a pergunta, mas só para endossar a pergunta que foi feita, eu tenho na igreja hoje pessoas que eram bandido de alta periculosidade e hoje está com a Bíblia debaixo do braço, servindo a Deus na igreja, chorando na presença de Deus. Eu tenho pessoas na igreja hoje que era da vida promíscua e hoje estão ali servindo a Deus, casal, família abençoada. Então isso é o prazer, a alegria de nós estarmos no meio de pessoas que aos olhos humanos parecem imprestáveis, mas através do dom que Deus tem nos dado, a gente transforma a vida daquelas pessoas através dos nossos atos, atitude e das nossas palavras, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, eu não vejo que isso vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, eu estando no meio desse conflito, eu vou ajudar a resolver esse conflito e nós vamos acabar com esse conflito e vai haver união entre os poderes. É para isso que nós vamos lutar, porque jamais, olha só, jamais um reino prosperará se ele estiver dividido. Jesus falou sobre isso.
quando falou para expulsar demônio, falou que estava expulsando pelo próprio Beelzebul e tal. O Senhor Jesus disse, um reino dividido não sobressai sobre si, ele não vai para frente. Um reino dividido não vai para frente, é o que está acontecendo no nosso Brasil. O reino está dividido, o governo está dividido. É um governando ali, outro governando ali, outro governando ali, e ninguém governa nada. É o que está acontecendo. Então, o que precisa acontecer? A união dos poderes. Tem que arrumar uma forma, pastor, mas isso é difícil. Para Deus não há nada impossível. Para o nosso Deus não há nada impossível. Tem que haver realmente uma concordância entre os poderes para que nós tenhamos um Brasil melhor, um Brasil excelente, e glórias a Deus. E é isso aí, estamos aqui em oração. Eu peço a todos que orem em meu favor, em nome de Jesus. Eu não quero entrar onde não me cabe, como eu já disse, só entrarei se for mesmo confirmada a vontade de Deus. Já até orei a Deus, falei, Senhor, se for algum impedimento para a minha vida, eu prefiro defender o Brasil em oração aqui de joelho do que isso. Mas se for da tua vontade, eu estou preparado, Senhor. Eu estou preparado para enfrentar o diabo. Eu estou preparado para enfrentar o inimigo em nome de Jesus. Eu estou com o espírito de Davi para derrubar gigantes. Se essa for a vontade de Deus, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção de toda a comunidade, de todos os municípios, como diz o linguajar da política, os munícipes, né? Os municípios do grande estado de Minas Gerais. Eu quero orar, eu quero que você esteja orando. Quem sabe Deus, né? Deus toca aí no coração do nosso líder, nosso pastor presidente, e ele possa vir mesmo, né? E eu tenho certeza, eu acredito, assim como o nosso início, uma igreja pequenininha, uma igreja que seria só para a família. Eu acredito que uma família que muitos olhavam que não tinha esperança, que começamos passando necessidade, prova, luta, e esse líder, esse pai colocar nós, aonde nós estamos hoje, o que ele não poderá fazer? Contribuir para esse estado de Minas Gerais, não é verdade? Contribuir para essa capital mineira, contribuir para cada município. Eu tenho certeza que muita gente de braços abertos ia abraçar essa causa. Então, louvo a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus, agradecer aqui a participação do nosso líder, do nosso pastor presidente, e pode ter certeza que nós estaremos orando, nós vamos buscar. Eu sei da tua integridade como homem de Deus, como homem, como pastor, como pai de família, como esposo. O Brasil sabe, onde o Senhor tem passado, sabe que não há uma mancha que pode denegrir a imagem do Senhor. O Senhor é um exemplo para mim, o Senhor é um exemplo para o Ministério Desperta da Fé, o Senhor é um exemplo para o estado de Minas Gerais, o Senhor é um exemplo para o Brasil. Deus abençoe, muito obrigado pela participação, e eu tenho certeza, a partir de hoje, pastor Altamiro Alves está no nosso joelho, estará em nossas orações. Muito obrigado, meu pastor. Amém, Deus abençoe, muito obrigado, queridos, Deus abençoe a todos vocês, e assim que pudermos estaremos aqui novamente. Deus abençoe, pastor. Finalizamos este programa. Eu quero, antes de terminar, Adriano Alves e amigos, eu quero chamar a sua atenção. Senhor, senhora, você jovem, você que vai votar pela primeira vez, ore a Deus. Não é quem fala bonito, presta bem atenção, não é quem fala bonito, não é quem veste bonito, e não é quem enche os nossos ouvidos e a nossa visão de propostas. Pede a Deus uma direção, porque de propostas nós já estamos cheios, já tem bastante. De propostas nós estamos já, como se diz aquele ditado popular, careca de tanta proposta. Então, ore a Deus, sabe por quê? O seu voto vai colocar alguém lá que vai governar 4 anos.
4 anos, você, eu, a sua casa, a sua família, os teus filhos, a tua empresa, a sua loja, os seus sonhos serão administrados por eles. Então, não é uma festa, não é só chegar lá, digitar o número e confirmar, uhul, votei. Não, é muito sério. Eleição é coisa séria. É por isso que essa disputa, é por isso que há essa briga, é por isso que pessoas estão dispostas a qualquer coisa, porque é coisa séria. O seu voto pode levantar você, pode abrir portas para você, ou pode colocar você lá embaixo. O seu voto pode fazer um Brasil sorridente, um Brasil colorido, um Brasil cheio de esperança, ou pode fazer do nosso país um país ditador, um país que vai te escravizar e que não vai te dar oportunidades. Tudo isso, esse ano, não está na mão deles. Esse ano não está na mão do presidente, não está na mão do deputado, não está na mão do senador, não está na mão do governador. Esse ano está no seu dedinho, está na tua consciência. Então, ore a Deus, busque a Deus, pede para Deus, por favor, Deus, me dá uma direção, não deixa eu votar errado, não deixa eu ser enganado por propostas mentirosas. Não deixam ser enganados por pessoas que em campanha política se vestem uma imagem, vendem uma imagem. Não se deixe enganado por pessoas que querem comprar o seu voto. Você é importante, você tem valor, não tem preço que te compra. A sua decisão não tem preço que compra. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. E que Deus abençoe, para mim, o estado mais bonito. Para mim, um estado rico, próspero e de pessoas carismáticas, de pessoas simpáticas, de pessoas bonitas, de pessoas hóspedes, de pessoas inteligentes, que é o estado de Minas Gerais. Você mineiro, você mineira, você que é mineiro, igual eu sou mineiro, nascido no coração de Belo Horizonte, que Deus te abençoe. Oremos pela nossa nação e pelo nosso estado, e no dia das eleições eu tenho certeza que não vai ser simplesmente o seu dedo, mas você vai ser direcionado pelo Espírito Santo a votar na pessoa certa. Gente, Deus abençoe muito, tá bom? Foi um prazer estar com você aqui, foi um prazer poder entrar na tua casa através do Adriano Alves e Amigos, esclarecer um pouquinho sobre política e pedir para você, mais uma vez, não vote errado. O Brasil, primeiro, nas mãos do Senhor, mas o Senhor vai abençoar aquilo que você vai decidir. Deus abençoe e até o próximo programa.